Nas profundezas do nosso planeta, há lugares que parecem ter sido arrancados das antigas lendas, misteriosos, inescrutáveis, guardando segredos de milênios. Hoje, vamos embarcar em uma jornada pelas terras sagradas, onde a linha entre mito e realidade se torna quase imperceptível. Imagine grandes estátuas de pedra, surgidas em uma época sem as tecnologias modernas. Grandes monolitos, perfeitamente ajustados uns aos outros, sem uma gota de cimento. Como os antigos mestres conseguiram criar tais maravilhas da engenharia? E o que significam os enigmáticos desenhos nas rochas, como mensagens de civilizações há muito desaparecidas? Os moradores locais sussurram sobre objetos naturais dotados de propriedades sobrenaturais, lagos que nunca congelam, mesmo nos piores invernos, e pedras que mudam de cor ao longo do dia. Essas terras, onde a vida moderna convive com antigas crenças, nos chamam para tocar a eternidade, fazer perguntas para as quais, possivelmente, nunca haverá respostas claras. O que nos espera além do véu do tempo? Quais segredos se revelarão a uma mente curiosa? E como se continuássemos nossa jornada pelos locais de poder, transportamo-nos para o outro extremo do mundo, no coração do continente australiano, onde se ergue majestoso o Uluru, a sagrada rocha dos aborígenes, que guarda em seus abraços de Nonzint pedras segredos de milênios. Este gigante monolítico, com mais de 500 milhões de anos, não é apenas um fenômeno geológico. É um vivo testemunho da evolução do planeta, uma canção petrificada do tempo. O que impressiona os pesquisadores são as propriedades acústicas inexplicáveis da rocha, como se ela fosse um ressonador natural, amplificando os sons do deserto e criando ecos que se espalham por muitos quilômetros ao redor. Os aborígenes da tribo Anangu dizem que isso não é apenas eco, mas sim vozes dos antepassados, transmitindo conhecimentos antigos para aqueles que sabem ouvir. De acordo com as lendas, o Uluru foi criado durante o Tempo dos Sonhos, um período mítico de formação do mundo, quando os espíritos antepassados vagavam pela Terra, criando paisagens e estabelecendo as leis da existência. Cada rachadura, cada saliência na superfície do monolito é parte de uma narrativa sagrada, uma página de um épico antigo, gravada na pedra. Mas o espetáculo mais impressionante espera por aqueles que observam o Uluru ao pôr do sol. O gigante de fogo vermelho parece se acender por dentro, mudando de tons de profundo púrpura até ouro brilhante, criando a impressão de que a rocha respira, vive sua vida misteriosa. Os cientistas explicam esse fenômeno pelas características do composto mineral do arenito e pela refração da luz solar. Mas será que a explicação científica diminui a beleza mística do momento? Os antropólogos que estudam a cultura dos aborígenes descobriram mais de 250 locais sagrados ao redor do Uluru, relacionados a diferentes espíritos e rituais. Algumas cavernas e lagos na base da rocha são considerados portais para o mundo dos espíritos, lugares onde a linha entre realidade e o mundo dos antepassados é tênue. São conhecidos casos em que visitantes que demonstraram falta de respeito pela sagrada montanha relataram estranhos incidentes, falhas inexplicáveis em equipamentos, doenças súbitas e uma série de infortúnios. Os anciãos locais apenas balançam a cabeça. Os espíritos do Uluru protegem sua casa dos visitantes indesejados. O que mais intriga os pesquisadores modernos são os desenhos nas cavernas na base do Uluru, alguns dos quais representam seres semelhantes a humanos em trajes estranhos, lembrando trajes espaciais. Quem eram esses seres? Deuses antigos, visitantes do espaço ou apenas produto da imaginação dos xamãs que consumiam plantas alucinógenas? Muitos turistas e pesquisadores relatam um estranho sentimento de déjà vu ao pé da rocha, como se já tivessem estado ali em outra vida. Outros falam sobre a inexplicável perda de sensação do tempo. Horas passadas junto ao Uluru podem parecer minutos ou, ao contrário, dias.
Será que isso está relacionado às propriedades energéticas do local? Geofísicos descobriram anomalias magnéticas ao redor da rocha, mas até hoje não há uma explicação científica completa para esse fenômeno. E, apesar de todos os estudos, o Uluru continua sendo um dos lugares mais enigmáticos do planeta, um guardião de antigas verdades, um silencioso testemunho de eventos dos quais a humanidade talvez nunca venha a saber. Quantos outros locais de poder ainda estão escondidos em nosso planeta, aguardando o encontro com aqueles que estão prontos não apenas para ver, mas também para ver, não apenas para ouvir, mas também para ouvir o sussurro da eternidade? Se Uluru guarda seus segredos em sua majestade monolítica, outro milagre do continente australiano revela uma galeria inteira de imagens antigas. Os desenhos rupestres do Parque Nacional Kakadu, cujas idades são contadas em dezenas de milhares de anos. Essas imagens maravilhosas, feitas com ocre e outros pigmentos naturais, parecem rasgar o véu do tempo, permitindo-nos espiar a mente das pessoas que viviam na época em que os mamutes ainda vagavam pela Terra, e o nível dos oceanos era 80 metros, mais baixo. O que impressiona os pesquisadores é a incrível detalhamento e a habilidade artística dessas antigas telas. Como os artistas primitivos conseguiam criar imagens tão refinadas usando ferramentas primitivas? Alguns desenhos foram feitos a tamanha altura que, para os humanos modernos, seria necessário o uso de complexas estruturas para sua criação. Utilizavam os antigos aborígenes alguma tecnologia especial, agora perdida? Especial atenção é atraída pelos enigmáticos seres Vandina, figuras misteriosas com grandes olhos em forma de amêndoa e sem boca, rodeadas por um halo que lembra um brilho. Segundo as crenças do povo Unambau, esses seres são os criadores do mundo, descidos do céu na época dos sonhos e deixando suas imagens como recordação das leis cósmicas. Mas o que mais intriga os pesquisadores modernos é a surpreendente semelhança dessas figuras com as descrições dos extraterrestres cinzentos na ufologia contemporânea. Pode ser apenas uma coincidência? Ou os antigos aborígenes realmente tiveram contato com seres de outro mundo? Os antropólogos observam que muitas das galerias rupestres estão localizadas em lugares com acústica especial, cavernas e grutas, onde a voz humana adquire um som incomum, criando o efeito de presença de outro mundo. Os xamãs aborígenes afirmam que exatamente nesses lugares a fronteira entre o mundo dos humanos e o mundo dos espíritos é mais tênue, e é ali que se podem ouvir as vozes dos antepassados, se conhecerem as canções e rituais corretos. Alguns desenhos nas galerias de Kakadu mostram cenas de caça a animais que se extinguiram há milhares de anos, fornecendo aos cientistas dados inestimáveis sobre a fauna da antiga Austrália. Mas entre eles há também criaturas estranhas, nada parecidas com qualquer animal conhecido pela ciência. Seres com características de répteis e mamíferos, figuras antropomorfas com múltiplas mãos, objetos voadores de formas incomuns. Eram esses frutos da imaginação dos antigos artistas, personagens mitológicos ou reflexos de seres reais que habitavam o continente naqueles tempos distantes? Uma das maiores enigmas são os desenhos dos homens relâmpagos, figuras compostas por linhas em zigue-zague, lembrando descargas elétricas. Segundo os mitos dos aborígenes, esses seres controlavam o trovão e a relâmpago, podiam se mover entre os mundos e possuíam o poder de cura e destruição. Os pesquisadores modernos observam uma coincidência estranha. Muitos desses desenhos estão localizados em lugares com alta atividade elétrica e propriedades magnéticas incomuns. Pode ser uma coincidência? O que é especialmente surpreendente é que algumas galerias rupestres contêm desenhos feitos na técnica do estilo de raio-x, onde os artistas, com uma precisão surpreendente, representavam os órgãos internos dos animais e dos humanos. De onde os antigos aborígenes, sem a possibilidade de realizar pesquisas anatômicas, tinham esse conhecimento tão profundo
sobre a estrutura interna dos seres vivos. Os anciãos locais dizem que esses conhecimentos foram transmitidos aos seus antepassados pelos seres Vandina, que podiam ver através da matéria e compreendiam a força vital de todos os seres. Muitos desses locais sagrados ainda estão fechados para os estranhos. Os aborígenes acreditam que o tratamento inadequado com as imagens pode perturbar o equilíbrio cósmico e levar a catástrofes. Pesquisadores que obtiveram permissão rara para estudar essas galerias contam sobre sensações estranhas, mudanças repentinas de temperatura, sons inexplicáveis e até mesmo visões que os visitam durante o trabalho. Coincidência, autossugestão ou manifestação de uma força antiga contida nesses painéis de pedra? As galerias rupestres de Kakadu e de outros locais sagrados da Austrália continuam a guardar seus segredos, apenas levantando um pouco o véu sobre o mundo antigo, cheio de magia e maravilhas. E, olhando para essas imagens maravilhosas, inevitavelmente se pergunta: quantos outros mensagens não decifrados do passado estão escondidos em cantos distantes do nosso planeta, esperando por aqueles que puderem lê-las e ouvir o eco moribundo das vozes dos antepassados? Mas não apenas as galerias rochosas do Kakadu guardam mensagens místicas da antiguidade. A milhares de quilômetros a oeste, no coração do paisagismo desértico da Austrália Ocidental, ergue-se outro mistério da natureza, envolto em mistérios e lendas, os pilares de pedra de Carrajó. Essas formações calcárias caprichosas, semelhantes a uma silenciosa legião de guardiões petrificados, estendem-se por muitos quilômetros ao longo da costa do Oceano Índico, criando um cenário verdadeiramente surrealista, como se transportado de outro planeta. Milhares de dedos de pedra, com alturas de alguns poucos centímetros até 5 metros, erguem-se da areia dourada, assumindo formas em que a imaginação humana facilmente reconhece silhuetas de pessoas, animais e seres fantásticos. Ao entardecer, quando longas sombras se estendem sobre a areia e a pedra se tingem de tons avermelhados, surge quase uma sensação mística de que essas figuras estão prestes a ganhar vida e continuar o movimento interrompido há milênios. Geólogos explicam a origem dessas esculturas de pedra pela erosão de dunas antigas, compactadas em calcário. Mas, para os moradores originais dessas terras, o povo Noongar, as pedras de Carrajó não são apenas um fenômeno natural, mas testemunhas vivas de uma era mítica de criação. Segundo suas antigas lendas, essas colunas de pedra são nada mais que antepassados petrificados, heróis e espíritos, congelados no momento de uma grande transformação do mundo. Os anciãos do clã contam uma história fascinante sobre um tempo em que a Terra ainda estava se formando e as fronteiras entre os mundos eram permeáveis. Naqueles dias, o grande espírito Vandina se irritou com os humanos por violarem as leis sagradas e enviou uma terrível tempestade sobre eles. Para escapar de sua ira, os humanos correram para a costa, mas um vento mágico os alcançou e os transformou em pedra, para que ficassem para sempre de frente ao oceano como um lembrete da necessidade de manter a ordem cósmica. O que é impressionante, alguns dos pilares de pedra realmente têm formas que lembram figuras humanas, petrificadas em movimento, com contornos claros de cabeças, ombros e até rostos. Outros lembram animais totêmicos do clã, cangurus, emus, cobras e lagartos. Há também aqueles cujas formas não correspondem a nenhum ser conhecido, com múltiplas extremidades ou estranhas protuberâncias, como se pertencessem a outro mundo. Especialmente misteriosos são os grupos de pedras dispostos em uma ordem especial, lembrando círculos rituais. Astrônomos arqueológicos que estudaram essas formações descobriram que algumas linhas de pedras apontam exatamente para certas estrelas e constelações em momentos de solstícios e equinócios. Será que os antigos aborígenes usaram essas formações naturais como uma observatório primitiva? Ou, possivelmente,
Eles mesmos posicionaram algumas pedras de acordo com ciclos cósmicos. Os moradores locais afirmam que as pedras de Carajó possuem uma energia especial. Muitos visitantes desse lugar contam sobre sensações inexplicáveis de calor ao tocar certos pilares, mesmo em dias frios. Outros falam sobre sons estranhos, um baixo zumbido ou um som melodioso, saindo das pedras nas noites sem vento de lua cheia. Xamãs do clã Nungar acreditam que nesses momentos os espíritos dos antepassados retornam temporariamente aos corpos de pedra para transmitir mensagens aos vivos. Outra característica fascinante desses guardiões de pedra é sua capacidade de mudar de aparência dependendo da iluminação e do ângulo de visão. Uma figura que lembra um homem ao ser vista de um lado pode parecer uma ave predatória de outro. Alguns pilares que parecem monolíticos durante o dia revelam fendas e aberturas na luz da lua, formando semblantes com expressões de tristeza ou advertência. Antropólogos que estudaram a cultura Nungar notaram que as pedras de Carajó desempenharam um papel importante em rituais de iniciação do clã. Jovens homens que passavam pelo ritual de transição para a vida adulta deviam passar alguns dias e noites entre os pilares de pedra, esperando visões e orientações dos espíritos dos antepassados. Aqueles que retornavam desse teste frequentemente contavam sobre encontros com seres misteriosos que transmitiam conhecimentos antigos e profecias. O que especialmente intriga os pesquisadores modernos, muitos desses profecias, registrados por etnógrafos europeus no século XIX, contêm previsões incrivelmente precisas de eventos futuros, incluindo desastres naturais e mudanças sociais. Coincidência, ilusão ou manifestação de algum fenômeno desconhecido de transmissão de informações através do tempo? As pedras de Carajó continuam guardando seus mistérios, silenciosamente observando a mudança das eras e civilizações. E ao estar entre essas figuras misteriosas de pedra, escutando o sussurro do vento entre os pilares antigos, inevitavelmente se pergunta: o que mais poderiam nos contar esses testemunhas silenciosas, se apenas soubéssemos ouvir suas vozes de pedra? Em várias centenas de quilômetros ao norte das Pedras de Carrajo, entre os majestosos bosques de eucaliptos do Novo Sul do país de Gales, ergue-se outro lugar misterioso, envolto em antigas tradições e lendas místicas: o Burra Range, nas montanhas azuis. Por que essas montanhas são chamadas de azuis? Olhe-as de longe, e você verá como o ar acima delas brilha com suaves tons de azul. Os cientistas explicam esse fenômeno como a evaporação dos óleos essenciais dos eucaliptos, criando uma tênue fumaça azulada. Mas, para os aborígenes das tribos Darug e Gundungurra, isso é o sopro dos espíritos antigos que habitam nas vales, escondidas e nos despenhadeiros inacessíveis. Essas montanhas não são apenas uma formação geológica, mas um organismo vivo, pulsando com uma energia mística acumulada ao longo de décadas de milhares de anos. Os imponentes penhascos de arenito, que lembram ondas petrificadas do oceano primitivo, pairam sobre abismos sem fundo, criando um cenário que ao mesmo tempo fascina e assusta. Aqui, entre os cânions e as planícies cobertas por uma densa neblina, segundo as lendas antigas, habitam criaturas misteriosas conhecidas como Yowie, o equivalente australiano do Homem das Neves. Os anciãos da tribo Darug descrevem-nas como altos hominídeos peludos com um corpo robusto, olhos brilhantes e a capacidade de se tornar invisíveis por vontade própria. Quantos milhares de anos esses contos têm sido transmitidos de geração em geração? As pinturas rupestres, cujas idades são estimadas em 4 a 5 mil anos, mostram figuras altas e esguias, com cabeças desproporcionalmente grandes e longos braços, surpreendentemente semelhantes às descrições modernas do Yowie. Em particular, uma caverna em uma parte remota do Burra Range, onde as paredes estão pintadas com uma figura de quase 3 metros de altura, com olhos incrustados com brilhantes minerais
que, à luz das tochas, parecem vivos e seguindo cada movimento do visitante. Os antropólogos sugerem que isso pode ser uma representação estilizada de xamãs ou entidades espirituais da mitologia aborígene. Mas por que então os guias locais se recusam a se aproximar dessa caverna após o pôr do sol? Por que mesmo os mais céticos guardas do parque admitem que às vezes ouvem sons prolongados e estranhos vindo dos despenhadeiros inacessíveis, sons que não se assemelham aos gritos de animais conhecidos, nem aos sons do vento ou da água? O que é ainda mais intrigante, anualmente nessa região são registrados dezenas de testemunhos de encontros com seres desconhecidos. Turistas, pesquisadores e moradores locais relatam grandes pegadas de pés nus na terra macia após a chuva, estruturas de árvores muito complexas para serem feitas por animais, e um inexplicável sentimento de observação quando estão em certas vales. Um dos casos mais documentados ocorreu em 2012, quando um grupo de geólogos que mapeava uma área pouco estudada do Burra Range registrou, em uma câmera automática, uma silhueta borrada de um grande ser de duas pernas se movendo com uma velocidade incrível entre as árvores. Especialistas em análise de imagens por computador confirmaram que o vídeo não foi editado, mas não conseguiram identificar o objeto registrado como um animal conhecido pela ciência. Os chamados pedras cantoras, formações rochosas especiais nas encostas de alguns penhascos do Burra Range, são ainda mais enigmáticos. Em certas condições climáticas, elas emitem sons melodiosos que lembram vozes humanas. Os acústicos explicam esse fenômeno como a estrutura porosa do arenito e os fluxos de ar que passam por canais naturais nas rochas. Mas, para os aborígenes, isso são as vozes dos antepassados transmitindo conhecimentos sagrados àqueles que sabem ouvir. De acordo com suas crenças, essas pedras são portais entre os mundos, lugares onde a borda entre a realidade e a dimensão espiritual se torna tênue. Em noites específicas, especialmente durante os solstícios e equinócios, os xamãs realizam aqui rituais para obter visões proféticas e força curativa. O que é surpreendente, pesquisas modernas realmente revelaram anomalias eletromagnéticas ao redor dessas formações rochosas. Instrumentos registram estranhas flutuações do campo magnético, inexplicáveis pelos processos geológicos conhecidos. Alguns cientistas sugerem a presença de fluxos subterrâneos de água ou depósitos minerais com propriedades especiais, mas isso não explica por que essas anomalias se intensificam em certos ciclos astronômicos. Pode ser que os antigos aborígenes sentissem intuitivamente essas características energéticas do local e as integrassem em sua prática espiritual? Ou, possivelmente, essas formações rochosas foram intencionalmente modificadas por antigos construtores cujas evidências históricas não foram preservadas? No coração do Burra Range, em um lugar onde poucas pessoas modernas se aventuram, encontra-se um anfiteatro natural enigmático, uma vala semicircular cercada por penhascos verticais com paredes perfeitamente polidas, como se fossem polidas por mãos gigantes. No centro dessa vala há um menhir solitário, uma pedra vertical de cerca de 4 metros de altura, com símbolos esculpidos nela, que não pertencem a nenhum sistema de escrita conhecido dos aborígenes. Quem colocou essa pedra? Quando e por quê? Por que as tribos locais consideram esse lugar sagrado e proibido para os não iniciados? Arqueólogos que receberam uma rara permissão para estudar esse objeto descobriram que a pedra está orientada com uma precisão astronômica. Sua sombra no dia do solstício de inverno aponta exatamente para um ponto nas rochas circundantes onde foi encontrada uma pequena caverna com desenhos de constelações de estrelas em ocre. Coincidência ou uma antiga observatório criado por uma cultura cujos conhecimentos e tecnologias superavam as expectativas da ciência moderna sobre as capacidades da população aborígene da Austrália? Na névoa da manhã, quando os primeiros raios de sol perfuram a névoa azul do Burra Range,
Essas antigas enigmas se tornam quase tangíveis. Em pé na beira de um penhasco, ouvindo o sussurro do vento entre os eucaliptos e sons distantes que não podem ser identificados, inevitavelmente se sente a presença de algo antigo e desconhecido, observando das sombras da floresta primitiva. Pode ser que o Yowie não seja apenas uma lenda, mas um gomínio relicto que, de alguma forma, sobreviveu aos milhares de anos de isolamento nessas montanhas inacessíveis. Ou, como sugerem alguns pesquisadores de fenômenos paranormais, esses seres são de uma dimensão paralela, capazes de se materializar temporariamente no nosso mundo, através de portais energéticos pelos quais as montanhas azuis são ricas? Quais outros segredos estão escondidos nas vales nevoentas e nas cavernas inexploradas desse lugar mítico? Quantos conhecimentos antigos, perdidos para a civilização moderna, guardam as silenciosas rochas e as pedras cantoras do Burra Range? Talvez nunca obtenhamos respostas definitivas, mas o mistério sempre atrairá novos caçadores de segredos para essas antigas montanhas, onde a fronteira entre o mito e a realidade se desvanece na névoa azul dos bosques de eucaliptos. Mas não apenas na Austrália, a natureza e as culturas antigas criaram enigmas insondáveis. Se nos transportarmos através dos vastos espaços do Oceano Pacífico, quase a 5.000 quilômetros do continente mais próximo, encontraremos um dos fragmentos mais misteriosos de terra na Terra, a Ilha de Páscoa, mais conhecida como Ilha de Rapa Nui. Este pequeno triângulo de terra, com uma área de apenas 164 quilômetros quadrados, perdido no infinito azul do oceano, guarda uma das maiores enigmas da civilização humana. Aqui, em completo isolamento, estão eles, os silenciosos gigantes de pedra, os moais, com seus olhares impenetráveis, voltados para a eternidade. Quase 900 estátuas massivas, esculpidas em tufo vulcânico, com alturas de 3 a 10 metros e pesando até 80 toneladas, estão espalhadas pelo perímetro da ilha, como silenciosos guardiões, protegendo os segredos de uma civilização desaparecida. Seus rostos alongados, com queixos pesados, lábios cerrados e olhos profundamente colocados, expressam uma mistura estranha de grandeza e melancolia. Quem são esses colossos de pedra? O que tentaram nos dizer através dos séculos seus criadores? De acordo com as lendas antigas do povo Rapa Nui, os moais representam a encarnação de Arima, a força dos antepassados, capaz de influenciar o destino dos vivos. Cada estátua, segundo as lendas, contém a essência espiritual de um líder ou membro destacado de uma tribo. Os moradores locais acreditavam que, através desses corpos de pedra, os antepassados podiam transmitir mana, uma força sobrenatural que garantia prosperidade e proteção aos seus descendentes. Mas como os antigos Rapa Nuis, sem ferramentas metálicas, rodas ou animais de tração, conseguiram criar, transportar e instalar esses monumentos colossais? Essa pergunta tem intrigado arqueólogos e engenheiros por décadas. A maioria dos moais foi esculpida na pedreira de Rano Haraku, um vulcão extinto na parte oriental da ilha. Até hoje, ainda é possível ver centenas de estátuas inacabadas em diferentes estágios de fabricação, como se o trabalho tivesse sido interrompido de repente por algum evento catastrófico. Algumas figuras ainda estão parcialmente conectadas à rocha-mãe. Outras já estão prontas para transporte, enquanto outras foram abandonadas a meio caminho de seus destinos finais. Os Ahu, plataformas cerimoniais ao longo da costa. Parece que estamos espiando em uma antiga oficina onde o tempo parou. Como esses gigantes de pedra foram movidos? Durante muito tempo, dominou a teoria de que as estátuas caminhavam até seus destinos, balançando de um lado para o outro com a ajuda de uma rede de cordas, controlada por dezenas, se não centenas de pessoas. Essa hipótese é surpreendentemente coincidente com as lendas locais, que afirmam que os moais realmente caminhavam, movidos pela força do mana.
Os Moais andavam pela terra quando humana era forte, diziam os anciãos Rapanuís aos pesquisadores no século XIX. Mas é possível do ponto de vista engenhoso? Experimentos realizados em 2012 por uma equipe de arqueólogos realmente demonstraram que o movimento vertical de estátuas de várias toneladas, com a ajuda de uma rede de cordas, é tecnicamente viável. No entanto, isso exigia recursos humanos colossais, recursos que poderiam faltar em uma pequena ilha isolada. E aqui nos deparamos com outra enigma: a catástrofe ecológica que, aparentemente, atingiu a Ilha de Páscoa por volta do século XVI. Estudos paleobotânicos mostram que, em algum momento, a ilha estava coberta de florestas densas, incluindo espécies de palmeiras gigantes agora extintas. Mas, quando os primeiros europeus chegaram em 1722, a Ilha de Páscoa era quase uma desolação sem árvores. O que aconteceu? A derrubada das florestas estava relacionada ao culto dos Moais? Foram essas árvores usadas para criar plataformas de transporte para as estátuas ou para fabricar grandes troncos que eram colocados sob elas? E se assim for, o culto dos antepassados não foi a causa da destruição da própria civilização que os criou? Os puca-puca, pequenas tábuas de madeira com inscrições misteriosas de rongo-rongo, encontradas na ilha, são ainda mais enigmáticos. Esta é a única conhecida sistema de escrita na Oceania antes da chegada dos europeus, e ainda não foi decifrada. Alguns símbolos lembram imagens estilizadas de pessoas, aves, peixes e plantas, enquanto outros não têm equivalentes claros na natureza. De acordo com as lendas locais, o primeiro rei da Ilha de Páscoa, Rotu-Matua, trouxe consigo 67 tábuas de madeira com inscrições de sua terra natal. Mas de onde ele veio? Algumas evidências linguísticas e genéticas indicam uma ligação com a Polinésia, enquanto outras sugerem possíveis contatos com a América do Sul. Essas inscrições enigmáticas contêm a chave para a solução do mistério dos Moais? Guardam elas os antigos conhecimentos das tecnologias que permitiram a criação desses monumentos? Ou, possivelmente, contam a história da catástrofe que pôs fim a essa civilização extraordinária? O culto do homem-pássaro, Tangata Manu, que aparentemente substituiu o culto dos Moais nos últimos séculos antes do contato europeu, é ainda mais intrigante. Esse culto estava centrado em uma competição anual em que representantes de diferentes clãs deveriam alcançar um pequeno ilha de Motu Nui, encontrar o primeiro ovo de gaivota marinha e retornar com ele intacto para a ilha principal. O vencedor se tornava o vivo encarnado do deus Make-Make e governava a ilha por um ano. Por que essa revolução religiosa ocorreu? Estava ela relacionada à catástrofe ecológica e aos tumultos sociais causados pela escassez de recursos? Parado ao pé do vulcão extinto Rano Haraku, observando dezenas de rostos de pedra parcialmente enterrados na terra, é impossível não sentir uma profunda melancolia e um presságio de angústia. Essas estátuas não são apenas artefatos arqueológicos, são um alerta do passado. Talvez estejam silenciosamente nos lembrando da fragilidade das civilizações humanas frente às mudanças ecológicas e do perigo do fanatismo religioso que pode levar a sociedade à autodestruição. Ou, quem sabe, guardam uma profunda verdade, um testemunho de contatos com civilizações antigas das quais quase nada sabemos. Por que alguns Moais têm pucal? Chapéus, cilíndricos de outra rocha, pesando até 12 toneladas. O que esses estranhos chapéus simbolizam? E como foram colocados nas cabeças de estátuas já em pé, com a altura de uma casa de 3 andares? As respostas para essas perguntas, possivelmente, permanecerão para sempre ocultas nas profundezas do tempo, assim como muitos outros enigmas dessa ilha misteriosa, perdida nas vastas extensões do Oceano Pacífico. Ao deixar o misterioso Ilha de Páscoa, temos a sensação de levar conosco o peso do olhar dos gigantes de pedra, cujas enigmas continuam a estimular a imaginação dos pesquisadores ao redor do mundo. Mas,
Se retornarmos à pedreira de Hano Haraku, esse lugar extraordinário onde nasciam os Moai, nos aguardará, possivelmente, a mais intrigante pergunta do Ilha. Aqui, nas encostas do vulcão antigo, o tempo parece ter parado literalmente. Centenas de estátuas inacabadas de diferentes tamanhos e estágios de processamento repousam na berço de pedra, como se aguardassem o toque do cinzel do mestre que nunca mais voltará. Algumas estão apenas esboçadas no monólito de tufo vulcânico, apenas contornos dos futuros gigantes. Outras estão quase completas, mas ainda ligadas à rocha-mãe por uma fina ponte de pedra. Terceiras estão completamente esculpidas, mas não começaram sua misteriosa jornada até as praias Ahu. Essa cena petrificada de criação lembra um mundo mítico, onde um deus abruptamente interrompeu o processo de criação. O que aconteceu? Por que os habilidosos mestres, de repente, deixaram seus instrumentos e nunca mais voltaram ao trabalho? As lendas locais pintam uma cena de proporções apocalípticas. De acordo com uma antiga tradição registrada por missionários no século XIX, os trabalhos foram interrompidos devido a uma grande guerra entre clãs. Quando os guerreiros do litoral oriental vieram com lanças e fogo, os mestres dos Moai deixaram seus martelos de pedra e se esconderam nas cavernas, contava o ancião Terrangi Hiroa aos primeiros etnógrafos. Outra lenda fala sobre a ira divina. O grande deus Make-Make ficou furioso com a arrogância dos homens e lançou um feitiço sobre a ilha. A terra deixou de dar alimento e a escuridão se instalou nos corações dos homens, diz a antiga lenda. Curiosamente, os dados arqueológicos modernos confirmam parcialmente essas histórias sombrias. A análise de radiocarbono e os estudos estratigráficos indicam que, por volta dos séculos XV e XVI, ocorreram mudanças drásticas na ilha. O esgotamento dos recursos naturais, especialmente a derrubada das florestas, levou à erosão do solo, à redução das colheitas e, consequentemente, a conflitos sociais violentos. Em muitos restos humanos da época, foram encontrados sinais de morte violenta, fraturas no crânio, marcas de lanças e facas de pedra. As descobertas nas cavernas Ana-Ukek são particularmente assustadoras. Aqui, os arqueólogos encontraram evidências de canibalismo, o que pode indicar um grau extremo de fome e degradação social. Mas pode a catástrofe ecológica explicar a interrupção tão abrupta dos trabalhos? Por que os instrumentos dos mestres, os cinzéis de basalto Tuque, foram simplesmente deixados ao lado das estátuas inacabadas, como se seus proprietários fossem retornar no dia seguinte? Alguns pesquisadores sugerem que a causa pode ter sido uma catástrofe natural repentina, um terremoto ou tsunami. Os estudos geológicos mostram que a Ilha de Páscoa, localizada na interseção de placas tectônicas, sofreu vários desses cataclismos. Talvez um desses eventos tenha sido interpretado pelos supersticiosos moradores como um sinal de desaprovação divina, levando ao abandono da prática de criação dos Moai. Particularmente enigmáticas são as chamadas Moai ajoelhados, um tipo raro de estátuas descobertas exclusivamente na pedreira. Ao contrário dos clássicos Moai, que estão de pé, essas figuras são representadas em uma pose que lembra a genuflexão. Suas mãos estão dispostas de maneira diferente, e algumas possuem símbolos misteriosos esculpidos nas costas. Essas estátuas foram criadas em um período de transição entre cultos? Representam elas uma tentativa de apaziguar os deuses em um período de crise ecológica? Ou, possivelmente, são um sinal da chegada de novas crenças religiosas na ilha, influenciadas por contatos com o mundo exterior? Imersos nessas perguntas, parece que ouvimos o sussurro do vento, vagando entre os gigantes petrificados. Ele parece tentar contar uma história que ainda não conseguimos entender completamente. As tecnologias do século XXI, escaneamento a laser, análise espectral e modelagem computacional, permitem que olhemos mais fundo nos mistérios de Hano Haraku. Mas cada resposta gera uma dezena de novas perguntas. Talvez a maior pergunta seja:
Não porque os trabalhos foram interrompidos, mas como eles começaram. O que inspirou os habitantes dessa pequena ilha isolada a criar tamanhas obras de arte? Qual visão cósmica, qual ímpeto espiritual gerou essa tradição extraordinária? E não estamos, a civilização moderna, repetindo o mesmo caminho, o caminho das ambições grandiosas que esgotam os recursos do planeta? Não são os Moai inacabados de Rano Haraku um aviso do passado, um silêncio recordação da fragilidade dos feitos humanos frente ao desequilíbrio ecológico? Essas perguntas permanecem sem resposta, perdidas no tempo, assim como a própria Ilha de Páscoa nas vastas extensões do Oceano Pacífico. Mas é essa enigmaticidade, essa misteriosa incompletude que dá a Rano Haraku um encanto especial. O encanto de um lugar onde a história parou no meio da frase, deixando-nos apenas os enigmáticos rostos de pedra, olhando através dos séculos com uma expressão que cada um interpreta à sua maneira. Ao deixar os deslumbrantes espaços de Rano Haraku, somos transportados ao coração da Ilha de Páscoa, ao Santuário de Orongo, localizado na borda do vulcão Rano Ka. Este lugar, onde os antigos rituais encontravam sua forma, e o culto ao homem-pássaro, que simbolizava a união entre homem e natureza, transformava cada cerimônia em algo sagrado e misterioso. Orongo, com seus majestosos penhascos e vistas deslumbrantes sobre o infinito Oceano Pacífico, parece ser, por si só, um símbolo de contradição, beleza e crueldade, santidade e esquecimento. Aqui, neste lugar sagrado, restam numerosos petróglifos, esculpidos na pedra, que contam histórias sobre aqueles que tentaram ganhar o título de homem-pássaro, digno da benevolência divina. Como poderiam os simples habitantes desta ilha remota criar um ritual tão complexo que combinava elementos de competição, mitologia e adoração? As lendas dizem que, todos os anos, durante o equinócio de primavera, os melhores se reuniam em Orongo para participar de competições, onde o vencedor recebia o título de Homem-Pássaro, símbolo de força, agilidade e unidade espiritual com os céus. Os participantes deveriam superar as águas turbulentas, nadar até uma ilha vizinha e encontrar um ovo de uma ave marinha rara, o manu, considerado sagrado. Esta prova não só testava a força física, mas também exigia dos participantes uma grande determinação e unidade espiritual com a natureza. Como foi possível que os habitantes da ilha ligassem seu destino ao céu e não à terra? Esses rituais, cheios de significados misteriosos, deixaram marcas indeléveis. Petróglifos esculpidos na pedra, que representam tanto os participantes quanto seus protetores divinos. Alguns deles mostram pessoas com os braços abertos, como se estivessem voando para o céu, enquanto outros registram o momento da luta entre dois adversários. Este é um eterno testemunho da natureza humana, que busca algo maior do que bens materiais. Mas o que aconteceu com esse culto? Por que ele desapareceu? As descobertas arqueológicas mostram que, após mudanças catastróficas na ilha, causadas por uma crise ecológica, os rituais foram gradualmente desaparecendo, cedendo lugar à sobrevivência em condições onde os recursos da ilha estavam se esgotando. Mas será que apenas a ecologia foi a causa do desaparecimento dessas tradições tão profundas? Alguns pesquisadores sugerem que a queda dos costumes religiosos poderia estar ligada à chegada de novas influências do mundo exterior, que trouxeram consigo outros cultos e costumes, que sufocaram os antigos cultos. Mas como explicar essa mudança tão abrupta na compreensão do próprio lugar no mundo, quando uma cultura, que por séculos se formou com base na adoração às forças da natureza, de repente cede lugar a algo novo e desconhecido? Orongo continua a guardar seus mistérios, como um silencioso testemunho dos tempos passados. Ao caminhar por suas ruínas, podemos sentir não apenas o espírito das épocas passadas, mas também a tensão da luta do homem contra a natureza e seu desejo de encontrar seu caminho nos infinitos espaços do universo.
Aqui, entre as paredes de pedra, parece que ouvimos o eco dos antigos rituais, os sons das vozes que outrora chamavam os deuses, e sentimos a atmosfera de mistério que reina sobre este lugar. Mas esses rituais continuam a ser apenas parte do passado, ou ainda vivem nos corações daqueles que aqui vêm, absorvendo o espírito dos antepassados. Qual é o significado dessas antigas práticas para o homem moderno? E podemos nós aprender algo com elas para a nossa vida? As respostas a essas perguntas permanecem nebulosas, assim como as próprias lendas, que talvez nunca sejam completamente desvendadas. Orongo não é apenas um lugar no mapa, é um símbolo de busca pelo conhecimento e pela compreensão de si mesmo no contexto da eternidade. E, talvez, seja justamente nessa incompreensão, no que nos é inacessível, que estão contidas as lições mais valiosas que a história pode nos oferecer. Ao deixar o misterioso Orongo, nos dirigimos ao coração da Micronésia, em direção às ruínas enigmáticas de Nan Madol, conhecidas como a Cidade dos Espíritos nas Ilhas Artificiais. Este lugar, onde o tempo parece ter parado, e o ar está impregnado de lendas sobre civilizações antigas que outrora prosperaram nestas águas. Nan Madol não é apenas uma maravilha arquitetônica, é um verdadeiro enigma, composto por mais de 66 ilhas artificiais conectadas por um sistema de canais que outrora serviam como vias navegáveis. Ao pisar nestas terras pela primeira vez, você sente como se tivesse entrado em um mundo onde a realidade se mistura com o mito, e cada construção de pedra sussurra sobre antigos segredos. Blocos de pedra maciços, perfeitamente ajustados entre si, dão a impressão de terem sido criados não sob a luz do sol, mas sob o manto das estrelas, em um ritual sagrado onde humanos e espíritos trabalhavam em união. As lendas dizem que os próprios deuses ajudavam os construtores, guiando suas mãos e corações na criação desta cidade maravilhosa. Como poderiam tais tecnologias complexas surgir em ilhas remotas, onde os recursos eram limitados e os instrumentos primitivos? Pesquisadores afirmam que a construção de Nan Madol pode estar relacionada com antigas crenças sobre espíritos ancestrais que habitavam nestes pedras, protegendo seus descendentes e lhes dando força. Mas o que aconteceu com esta civilização maravilhosa? Como ela poderia desaparecer tão repentinamente, deixando apenas ruínas enigmáticas, rodeadas de mistérios? Alguns cientistas sugerem que mudanças ecológicas, causadas por alterações climáticas e esgotamento de recursos, poderiam ter desempenhado um papel crucial na queda de Nan Madol. Mas será que apenas isso foi a causa do declínio de tal cultura gloriosa? Outras teorias sugerem que conflitos internos e a luta pelo poder poderiam ter levado ao declínio e, possivelmente, à completa extinção dos habitantes. Como poderia ser que eles deixaram suas casas, cheias de espíritos que pareciam proteger suas vidas de todos os males? Ao percorrer as ruínas, você pode sentir como o vento frio passa através das paredes de pedra, como se sussurrasse sobre o passado, sobre aqueles que aqui viveram, sobre aqueles que outrora buscavam proteção e consolo nestes lugares sagrados. Nan Madol, com seus canais que cortam as ilhas artificiais e suas altas paredes em ruínas, cria uma atmosfera de mistério que deixa em você um sentimento de reverência e tremor. Talvez esses pedras guardem a memória daqueles que estiveram aqui antes de nós, daqueles que acreditavam na força dos espíritos e buscavam seu lugar no mundo. Qual é o significado desta civilização abandonada para nós hoje? Talvez em seu desaparecimento haja uma lição sobre a importância de preservar a natureza e nossas raízes, para não perdermos a conexão com o que nos torna humanos. Mas, apesar de todos os estudos, os mistérios de Nan Madol permanecem não desvendados. Quem sabe quantos outros mundos perdidos ainda estão escondidos sob as camadas do tempo, esperando para que suas histórias sejam novamente contadas. Podemos apenas especular sobre os segredos que esses pedras guardam e sobre quantas descobertas
ainda nos esperam nas vastas extensões de nossa história. Colunas basálticas, erguendo-se sobre os vastos oceanos, parecem guardiões da antiguidade, servindo como recordação de que, outrora, este mundo foi habitado por seres muito mais poderosos do que podemos imaginar. Esses impressionantes formados naturais, localizados em diversas ilhas da Oceania, fascinam pela sua geometria perfeita e dimensões massivas, gerando inúmeras lendas e mitos. Os moradores locais acreditam que essas colunas não são apenas caprichos da natureza, mas sinais dos antigos gigantes que outrora vaguearam por esta terra, deixando marcas de seu poder e grandeza. Em algumas tradições, conta-se que deuses, utilizando suas forças incríveis, esculpiram essas colunas na própria terra, enquanto em outros mitos menciona-se que os gigantes as criaram para seus próprios fins. Como essas estruturas colossais poderiam ter surgido em um arquipélago tão remoto, onde os recursos são limitados e os instrumentos são primitivos? Alguns pesquisadores afirmam que esses formados geológicos poderiam ser resultado de antigos vulcões, mas essa explicação não elimina o mistério subjacente. Como a natureza poderia criar formas tão perfeitas que se harmonizam tão bem com o paisagismo ao redor? Talvez seja uma reflexão não apenas da força da natureza, mas também das lendas e mitos que foram transmitidos de geração em geração ao longo dos séculos. Cada vez que você se encontra aos pés de uma dessas colunas, sente como a história sussurra em seu ouvido. Você pode imaginar como os antigos gigantes usaram essas pedras em seus rituais, como eles se reuniam aqui para adorar seus deuses e buscar proteção contra as tempestades que fustigam os oceanos. Mas o que aconteceu com esses gigantes? Eles desapareceram para sempre? Ou talvez ainda habitem esses lugares sagrados, guardando-os dos profanos? Algumas lendas afirmam que aqueles que ousarem perturbar essas colunas podem enfrentar a ira dos antigos seres. Como lidar com esses mitos quando ciência e magia se entrelaçam em uma dança única? No estudo dessas colunas, arqueólogos e antropólogos se deparam com perguntas às quais não conseguem dar respostas definitivas. Como esses grandes blocos de pedra se tornaram parte do patrimônio cultural de tantos povos? As respostas estão nas profundezas do tempo e talvez nunca sejam completamente reveladas. De onde vieram esses gigantes? O que os levou a deixar suas marcas nessa terra? Talvez essas perguntas contenham as chaves para desvendar não apenas a história da Oceania, mas também da civilização humana. Mas isso não é tudo o que os ilhas guardam. Movendo-se das colunas basálticas, vamos nos dirigir a outros lugares misteriosos, onde a natureza e o homem se entrelaçam em uma história única, cheia de mistérios e descobertas. Quais outros rastros deixaram as antigas civilizações? E quais segredos elas guardam sob o véu do tempo? As perguntas sem resposta nos inspiram a continuar nossas pesquisas, pois cada passo por essa terra pode levar a novas descobertas que mudarão nossa visão do passado. As ciclópeas paredes de pedra, erguidas em diversas ilhas da Oceania, parecem ser os silenciosos testemunhas de épocas passadas, continuando a estimular a imaginação do homem moderno. Essas massivas construções, feitas de grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, levantam muitas perguntas sobre como os antigos construtores conseguiram realizar tamanha obra sem as tecnologias modernas. Como os antepassados, armados apenas com ferramentas primitivas, puderam criar essas impressionantes paredes que ainda hoje causam admiração e respeito? As lendas dos povos locais estão cheias de histórias sobre os antigos construtores gigantes, dotados de incrível força e sabedoria. Segundo os contos, esses gigantes, como se fossem pegos pelo tempo, tinham a capacidade de erguer e mover pedras de várias toneladas, como se fossem brinquedos leves. Alguns pesquisadores sugerem que nessas histórias há algo mais, possivelmente uma intervenção divina ou o uso de tecnologias esquecidas,
sobre as quais hoje não temos conhecimento. Como os seres humanos, que viveram há vários milhares de anos, puderam lidar com tarefas que parecem intransponíveis para os engenheiros modernos. As pesquisas mostram que algumas dessas paredes foram construídas usando métodos avançados de projeto arquitetônico que, aparentemente, não estavam disponíveis naquela época. No entanto, nem as teorias mais ousadas conseguem explicar completamente o mistério. Cada pedaço de pedra, cada curva das paredes parece impregnado de mistério. E não é à toa que os moradores locais sussurram que essas paredes guardam não apenas sua terra, mas também sua história. Que história contam essas pedras? Talvez seja um testemunho de antigas guerras, grandes batalhas, de um mundo que ficou para sempre na sombra. Mas o que aconteceu com os próprios construtores? Eles desapareceram, deixando apenas os gigantes de pedra, ou continuam a viver entre nós, escondidos dos olhos? Alguns acreditam que os espíritos desses construtores ainda vagueiam pelas ilhas, guardando suas criações dos profanos. Mas essa não é a única pergunta que os litorais oceânicos guardam. Ao avançarmos pelo mapa dos mistérios, podemos encontrar artefatos enigmáticos que ainda mais aprofundam nosso interesse pelas antigas civilizações. O que esses artefatos escondem? Qual é seu significado no contexto da história da humanidade? Com cada novo achado, com cada nova descoberta, começamos a perceber que nossa história está cheia de enigmas e perguntas sem resposta, esperando para serem reveladas. E assim, enquanto continuamos a explorar, resta apenas uma pergunta: quantos mais mistérios ainda guarda este mundo e quais segredos nos aguardam no horizonte? As cidades afundadas e ruínas mergulhadas nas profundezas escuras dos oceanos, como ecos dos mundos perdidos, continuam a estimular a imaginação dos pesquisadores e amantes da história. Essas descobertas subaquáticas, ocultas dos olhos da maioria das pessoas, não são apenas testemunhos incríveis das civilizações passadas, mas também verdadeiras chaves para desvendar os mistérios antigos. No fundo dos mares e oceanos, é possível encontrar os restos de construções majestosas que outrora se elevavam com orgulho acima da superfície, mas agora estão cobertas por camadas de areia e algas. Como é que cidades inteiras acabaram por ser engolidas pelas profundezas? As lendas dos povos locais estão cheias de histórias sobre terras perdidas que desapareceram nas profundezas dos oceanos devido a catástrofes provocadas pela ira dos deuses ou cataclismos naturais. Furiosos temporais, terremotos e erupções vulcânicas, segundo os antigos mitos, engoliram cidades prósperas, deixando apenas lendas sobre sua grandiosidade e riqueza. Os pesquisadores que mergulham nas águas, onde, segundo se acredita, estão essas civilizações afundadas, não podem deixar de se perguntar: o que aconteceu com seus habitantes? Como eles conseguiram criar tais maravilhas arquitetônicas que ainda hoje impressionam a imaginação? Algumas descobertas, como plataformas esculpidas em pedra e sistemas de esgoto, indicam um alto nível de engenharia e conhecimento que possivelmente estavam à frente do seu tempo. Mas será que essas civilizações antigas realmente desapareceram sem deixar vestígios? Ou seus descendentes ainda estão entre nós, preservando conhecimentos e tradições dos quais nada sabemos? Os moradores locais contam histórias sobre como seus antepassados viam nos sonhos imagens de cidades afundadas, suas ruas cheias de vida e cores vibrantes. Esses sonhos, possivelmente, são reflexos de uma memória profundamente enraizada sobre o passado perdido, sobre civilizações que foram esquecidas ou rejeitadas pelo tempo. Mas isso não é tudo o que os oceanos guardam em seus mistérios. Ao mergulhar no mundo das pesquisas subaquáticas, podemos encontrar artefatos incríveis, fragmentos de cerâmica, estátuas, ferramentas, que revelam um pouco da vida cotidiana dos antigos. Essas descobertas tornam-se não apenas objetos de estudo, mas também importantes elos entre o passado e o presente. No entanto, apesar de todos os esforços dos cientistas e arqueólogos,
Muitas perguntas permanecem sem resposta. Quais foram as verdadeiras causas da destruição dessas culturas? O que elas deixaram para trás? Talvez as respostas para essas perguntas estejam nas próprias profundezas do oceano, em lugares onde a luz não penetra e onde o tempo parece ter parado. Assim, permanece a pergunta: quantos mundos afundados ainda estão ocultos sob as águas e quais mistérios eles podem revelar quando finalmente os acordarmos do sono eterno? As florestas sagradas com árvores incomuns, localizadas na Austrália e na Oceania, não são apenas recantos da natureza, mas verdadeiras moradias dos espíritos, onde habita a magia dos antigos mitos e uma profunda conexão com o mundo espiritual. Esses lugares, impregnados de uma atmosfera misteriosa, se tornam santuários vivos, onde cada folha sussurra sobre a antiguidade e cada tronco de árvore guarda memórias daqueles que viveram aqui antes de nós. Imagine entrar em uma dessas florestas. Uma luz suave penetra através da densa folhagem e o ar está impregnado com um aroma doce de flores. Cada passo ressoa no coração, como se você estivesse cruzando a fronteira entre os mundos, entre o nosso e o mundo espiritual. Desde tempos antigos, os aborígenes australianos acreditavam que nesses florestas sagradas habitavam os espíritos dos antepassados, que protegiam a terra e seus habitantes, transmitindo conhecimento e sabedoria através de suas propriedades extraordinárias. Por exemplo, árvores majestosas cobertas por musgo esquisito podem alcançar tamanhos verdadeiramente colossais, suas raízes penetrando profundamente na terra, como se estivessem procurando uma conexão com os fundamentos da vida. As lendas dizem que algumas dessas árvores podem emitir uma energia especial, capaz de curar aqueles que se aproximam com o coração aberto. Como é possível que a natureza tenha se tornado a moradia dos espíritos e quais segredos estão escondidos nessas florestas sagradas? Alguns pesquisadores afirmam que essas árvores podem se comunicar entre si, utilizando suas raízes e micélios fúngicos, tornando-se parte de uma rede viva. Mas como é possível? Como a natureza pode interagir tão profundamente e responder a perguntas que nem mesmo ousamos fazer? Nesses bosques, segundo as lendas, pode-se ouvir o sussurro do vento, que, segundo dizem, é a voz dos espíritos, contando sobre o passado, sobre como eles protegiam suas terras de invasores e catástrofes. Algumas árvores, como as árvores sagradas de pinho, são conhecidas por suas propriedades curativas, que foram usadas pelos habitantes locais para criar infusões e pomadas que podem curar tanto o corpo quanto a alma. Mas isso não é a única mistério que essas florestas sagradas guardam. As lendas locais também contam sobre fenômenos extraordinários que ocorrem nesses lugares. Esferas luminosas que podem aparecer entre as árvores na escuridão ou sons que lembram música, vindo das profundezas da floresta. Qual é a origem desses fenômenos? Talvez sejam manifestações dos espíritos tentando estabelecer contato com os humanos, ou apenas o produto da imaginação daqueles que não estão prontos para aceitar o inexplicável. No entanto, apesar de todos os esforços dos cientistas para desvendar esses mistérios, muitas perguntas permanecem sem resposta. Qual é a verdadeira conexão entre essas florestas sagradas e os espíritos dos antepassados? Quantas ainda não desvendadas segredos estão escondidos nesses templos verdes da natureza, esperando para serem descobertos e compreendidos? Talvez cada um de nós, ao caminhar por essa terra, passe ao lado de antigos conhecimentos e grandes mistérios, que apenas esperam serem lembrados e lembrados por aqueles que vieram antes de nós. E assim, resta uma pergunta aberta: quantos ainda santuários vivos, cheios de espírito e história, estão escondidos em nosso planeta, prontos para revelar seus segredos a quem se atrever a olhar em seu coração? Mas isso não é a única enigma sobre a qual vale a pena falar. Ao nos movermos de florestas sagradas para formações misteriosas, é importante prestar atenção aos impressionantes cogumelos de arenito que se encontram na Austrália.
Esses seres fossilizados, que se erguem acima da Terra, representam não apenas um fenômeno geológico, mas também verdadeiros guardiões de antigos mitos e lendas dos aborígenes. Suas formas peculiares, que lembram cogumelos, parecem esculpidas pela própria imaginação, como se tivessem sido criadas pelas mãos de antigos deuses ou magos, que desejavam deixar suas histórias incríveis na Terra. Ao caminhar entre essas colônias fossilizadas, você pode sentir como o ar se enche de magia e a terra sob seus pés parece sussurrar seus segredos. Cada formação tem sua história, e muitas delas, segundo os mitos, eram outrora seres vivos, que passaram por estranhas transformações devido a eventos míticos. Assim, segundo a lenda, um desses cogumelos era outrora um guerreiro majestoso que corajosamente defendia sua terra tribal dos espíritos malignos. Em uma batalha cruel, ele enfrentou um poderoso inimigo, e como resultado, sua alma foi transformada em pedra para sempre guardar a paz e a tranquilidade dessas terras. Essa história, assim como muitas outras, é transmitida de geração em geração, conferindo a essas formas fossilizadas uma importância especial e um significado sagrado. Como isso é possível? Como uma alma, outrora cheia de vida e força, pode se tornar parte da eternidade em uma pedra? Alguns pesquisadores que estudam essas formações naturais afirmam que essas formas poderiam ter sido criadas ao longo de milhões de anos de erosão e processos naturais, mas os aborígenes veem nelas não apenas pedra, mas símbolos que refletem sua cultura e crenças. Em seus olhos, esses cogumelos não são apenas restos da natureza antiga, mas algo muito mais profundo e significativo. Eles representam uma conexão entre o mundo dos humanos e o mundo dos espíritos, entre nosso tempo e o tempo dos antepassados. Cada um desses monumentos de pedra que nos cercam fala sobre grandes eventos que talvez ainda não compreendamos completamente. Quais são as verdadeiras enigmas escondidos nessas formações de arenito? O que elas podem nos contar sobre a vida e as crenças daqueles que viveram aqui antes de nós? Alguns pesquisadores sugerem que essas formações poderiam ter servido como locais de rituais, onde tribos se reuniam para honrar seus antepassados e seus espíritos. Mas qual era o verdadeiro propósito desses lugares sagrados? Permanece um mistério. Algumas lendas também mencionam que em noites de lua cheia, esses cogumelos começam a brilhar com uma luz suave e mística. E segundo os moradores locais, isso é os espíritos dos guerreiros voltando ao local de sua glória. Mas o que é isso? Uma ilusão de luz ou uma verdadeira manifestação de antigas almas? E se for assim, qual é a conexão entre esses seres fossilizados e os mitos que os cercam? Apesar de todos os esforços para desvendar esses enigmas, muitas perguntas permanecem abertas. Qual é a verdadeira história dessas formas de pedra? E como elas influenciam nossa percepção do tempo e do espaço? Podemos compreender a profundidade de seu significado, ou elas permanecerão para nós um enigma, assim como muitos outros aspectos da antiga história? Talvez essas formações contenham as chaves para entender não apenas a história da Austrália, mas também a própria natureza dos mitos e sua influência em nossa percepção da realidade contemporânea. E assim, a pergunta que fica: quantos desses cogumelos e histórias fossilizadas ainda esperam serem descobertos e compreendidos por aqueles que estão dispostos a mergulhar em seus mistérios? E até que ponto podemos ir para trás no tempo, tentando desvendar seus enigmas? Pedras que cantam. Este fenômeno misterioso, localizado no coração da Austrália, realmente impressiona e faz refletir sobre o que se esconde além da realidade cotidiana. Imagine, você está à margem de um rio, onde essas formações estranhas estão paradas, e quando você bate levemente em uma delas, um som melodioso, semelhante ao tilintar de sinos, ressoa, trazendo a harmonia de um mundo antigo. Como é possível? Como essas pedras, que pareciam inertes e silenciosas,
conseguiram ganhar voz. Esses sons, que soam como eco de um passado distante, parecem transportar-nos para outra realidade, um mundo onde os espíritos da natureza e deuses antigos se comunicam com os humanos. De acordo com lendas locais, essas pedras são o lar de espíritos antigos que guardam a terra e seus segredos. Os aborígenes acreditam que cada nota que ressoa ao ser tocada é uma mensagem enviada pelos antepassados, um convite para se comunicar com aqueles que um dia viveram ali. Essas melodias, que emergem das profundezas da terra, lembram que a própria natureza guarda histórias que mal podemos entender. Alguns pesquisadores sugerem que o som dos pedras pode ser causado por propriedades únicas dos minerais dos quais são feitos. Mas isso explica a parte mística? Como podemos explicar cientificamente que esses pedras causam uma profunda sensação de unidade com o mundo? Existem teorias de que os sons são resultado de uma estrutura especial dos pedras, que podem ter se formado em processos vulcânicos antigos. No entanto, nas tradições populares, a história é outra. Diz-se que os próprios espíritos da terra depositaram suas vozes nesses pedras para que pudessem se comunicar com aqueles que estão dispostos a ouvir. Cada nota não é apenas um som, mas um universo de significado e história contido na pedra. Por que esses sons são tão melodiosos? O que eles podem nos contar sobre um tempo em que a Terra era jovem e o mundo cheio de magia e maravilhas? Alguns pesquisadores que estudam as pedras que cantam notam que o som pode depender da hora do dia, do clima e até do humor da pessoa que as toca. Isso nos lembra de como, em tempos antigos, as pessoas ligavam suas vidas aos ritmos da natureza, e as pedras se tornavam mediadoras entre os mundos. Quais são os verdadeiros mistérios desses sons? O que eles podem nos contar sobre civilizações antigas que habitavam essas terras e deixaram sua marca na cultura e nas crenças? Quando você está entre essas pedras, ouvindo suas canções, parece que o tempo para e você mergulha em um mundo onde a realidade e o mito se fundem. Esses sons podem ser melodias ou advertências, um lembrete de que não estamos sozinhos nesse mundo e que os espíritos dos antepassados sempre estão ao nosso lado, prontos para nos guiar pelo caminho certo. No entanto, resta uma pergunta: qual é o verdadeiro significado desses sons e por que eles têm tanto impacto sobre nós? Quantas ainda são os mistérios ocultos nas profundezas da Terra, esperando para serem descobertos? Quantas histórias ainda estão esperando para serem ouvidas e compreendidas por aqueles que estão dispostos a abrir seu coração para a comunicação com a natureza e seus antigos espíritos? Geoglifos. Esses sinais misteriosos na face da Terra, escondidos dos olhos de um viajante não preparado, parecem ser códigos deixados por civilizações antigas, causando um interesse e espanto genuínos. Imagine, você está no topo de uma colina e à sua frente se estendem vastos campos cobertos por grandes valas de terra e desenhos que, parece, foram feitos não apenas para serem vistos, mas também para transmitir mensagens que ainda não conseguimos decifrar. Qual foi o seu verdadeiro propósito? Esses geóglifos, que às vezes só são visíveis de cima, representam algo mais do que simples expressões artísticas, poderiam ser sinais indicando fenômenos astronômicos importantes ou locais de realização de rituais. Como esses antigos artistas, sem as tecnologias modernas, podiam criar desenhos tão complexos e precisos? As lendas locais contam que esses sinais serviam como guias para os viajantes, levando-os a locais sagrados ou onde habitavam os espíritos ancestrais. Alguns pesquisadores sugerem que os geóglifos foram criados para rituais relacionados ao culto às forças da natureza. Talvez fossem usados em cerimônias para garantir uma boa colheita ou proteger a tribo de desastres naturais. Mas, como podemos ter certeza dessas suposições? Qual é o verdadeiro significado desses sinais que, parece, guardam os mistérios de eras inteiras? Do ponto de vista científico, existe a teoria de que os geoglifos foram criados usando uma técnica semelhante à que chamamos de
desenhos na terra, que só eram visíveis de cima. Mas como isso explica sua natureza mística e sua conexão com os mitos locais? Alguns geóglifos representam animais, como lagartos ou aves, mas sua localização na Terra não é sempre evidente. Frequente é a pergunta: por que exatamente esses animais se tornaram símbolos? O que eles significavam para aqueles que os criaram? Alguns sugerem que esses sinais poderiam ser usados para a navegação, indicando fontes de água ou outros recursos importantes. Mas como os antigos podiam saber dessas coisas se não deixaram provas escritas de sua existência? Quando você está entre esses sinais misteriosos, sente-se como se fizesse parte de algo grandioso e inexplicável. Essas valas de terra, cobertas de verde e flores, parecem sussurrar suas histórias, esperando que as compreendamos. Qual é a verdadeira história desses geoglifos? Por que eles continuaram a existir ao longo dos séculos, apesar das mudanças no clima e nas tradições culturais? Alguns pesquisadores acreditam que esses sinais poderiam até prever eventos astronômicos, como eclipses solares e lunares. Mas como isso se conecta com as crenças dos povos locais? Assim, de sons misteriosos de pedras, passamos a sinais que, por si só, são melodias, mas agora na superfície da Terra. Esses geoglifos, assim como as pedras que ressoam, causam em nós um senso de espanto e reverência pelas antigas conhecimentos, que talvez estejam para sempre perdidos. Quais outros mistérios esses sinais guardam, esperando que os desvendemos? Quantas outras histórias ainda não contadas existem quando falamos sobre nosso passado e aqueles que estiveram aqui antes de nós? Parece que cada passo por essa terra é um passo em direção ao desconhecido, em um mundo onde mistério e realidade se entrelaçam, criando uma teia única de nossa história. Assim, concluímos nossa jornada pelas antigas e misteriosas civilizações da Austrália e da Oceania, lugares onde cada pedra, cada onda e cada sussurro do vento guardam segredos que apenas começamos a desvendar. Esses lugares misteriosos, cercados por mitos e lendas, nos lembram de quantas páginas da nossa história ainda estão por descobrir, de quantas culturas e crenças desejam ser ouvidas. Vimos como povos antigos deixaram suas marcas nesta terra, criando geóglifos únicos e construindo santuários que ainda hoje causam admiração e espanto. Como esses povos, com seus recursos limitados, puderam criar maravilhas que sobreviveram aos séculos e nos transmitiram seus conhecimentos. Cada um de nós, mesmo a milhares de quilômetros desses locais, sente uma conexão universal com o passado, com aqueles que viveram aqui antes de nós e deixaram suas marcas culturais na forma de mitos e enigmas. Qual das enigmas que exploramos impressionou você mais? Talvez tenha sido a história dos enigmáticos geóglifos, ou você refletiu sobre os rituais antigos realizados em terras sagradas. Compartilhe seus pensamentos nos comentários, pois é importante para nós saber quais enigmas capturaram sua imaginação. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para continuar explorando as maravilhas desconhecidas do nosso planeta ao nosso lado. Esperamos que essa jornada inspire você a novas descobertas e, quem sabe, quais outros enigmas nos aguardam em cantos desconhecidos do mundo. Vamos em frente, para novos encontros e pesquisas, pois a história está cheia de descobertas incríveis, e cada uma delas é apenas o começo de um novo e emocionante caminho para o desconhecido.